Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco. Espero não estar sendo muito extenso com vocês ao tratar desse assunto, tá bom? Outra coisa que eu queria observar, eu não quero de modo algum gerar um desânimo no seu coração diante daquilo que nós estamos estudando, tá bom? Nós estamos abordando alguns assuntos. O fato é que a palavra de Deus vai falar ao nosso coração, né? Ela vai nos afetar e ela vai mexer, às vezes, em algumas memórias, tá bom? Então o objetivo é pelo contrário, que você aprenda e você possa colocar em prática aquilo que você está aprendendo, tá bom? Essa é a finalidade. Muito bem, irmãos. Falando ainda sobre os pais, né, em relação aos seus filhos, em segundo lugar, a Bíblia ensina que os pais devem considerar as orientações do Senhor. Os pais devem levar em conta o que Deus fala. Os pais devem ter em autoestima os conselhos de Deus. A Bíblia diz assim, Efésios 6, versículo 4, a parte B do versículo. Diz assim, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, o melhor ambiente para levar alguém ser educado, ser disciplinado, ser corrigido, ser influenciado, não são através dos passeios, dos presentes, dos agrados, da bajulação, do videogame, do celular. Irmãos, essas coisas, ela tem o seu espaço, mas devem ser administradas com prudência, ok? O ambiente que os pais devem criar os seus filhos é no Senhor, ok? Muitos pais, eles não criam seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Eles não fazem isso. Alguns pais acham que criá-los na disciplina é torná-los religiosos. E não é. É torná-los matriculados numa escola cristã. Não é. Envolve, mas não é isso que Paulo está falando. Alguns pais acham que criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor é deixá-los frequentes e matriculados numa escola bíblica dominical. Num clube. Não é. Envolve essas coisas, mas não é isso. Paulo está falando do ambiente dentro de casa. Não está falando da escola. Está falando da igreja. Ele não está falando de atrativos, de entretenimento. Não. O melhor, ouça o que eu estou falando, o melhor ambiente para criar os seus filhos na sua casa é através do Senhor. E isso que Paulo fala através do Senhor, eu vou abordar daqui a pouquinho com mais profundidade, não é deixar e tornar o seu filho um religioso. Ok? É interessante que mesmo as coisas religiosas e da igreja precisam ser administradas com prudência. Com prudência. Existem pais que eles não são cristãos, eles são fanáticos. Todo fanatismo faz mal. Todo fanatismo faz mal. Você ser um crente fiel a Deus não quer dizer que você é um crente fanático. Ok? Alguns pais são tão religiosos ao extremo. Ao extremo. Isso faz mal. Isso não é que Paulo não está falando sobre isso aqui não, meus irmãos. Eu já vou falar daqui a pouquinho o que é que ele está falando. Eu conheço pais cristãos que vão para a igreja, os seus filhos estão matriculados numa escola cristã
eles têm videogame, eles têm celular, eles vão pro Beto Carreiro, eles têm roupas de marca, não de brechó, mas a criação em casa é pagã. A criação é mundana, mas vão para a igreja. Os filhos estão todos os domingos na igreja, na escola dominical. Não falta um clube. Mas dentro de casa, a postura dos pais é uma postura pagã. Aí pensa comigo um pouquinho. Reflete comigo um pouquinho. O que você está criando? O que você está falando? O que você está ensinando? Qual é a mensagem que você está transmitindo na mente da sua criança? Está na igreja, é forçada a viver religiosamente, mas a educação e a postura dos pais é pagã, é mundana dentro de casa. Quem vai ser seu filho? Quem vai ser sua filha? Irmãos, é possível que seu filho nunca mais pise numa igreja. Nunca mais. Porque você viveu uma tremenda contradição. Na igreja, somos uma coisa. Fora dela, somos outras. Seus filhos vão crescer. Eu falo isso porque eu lido com jovens. Eu lido com crianças. Eu lido com adolescentes. Eu trabalho na rede pública. Eu faço questão de ir nas escolas. Eu tenho membros na minha igreja. Eu tenho famílias na minha igreja. Eu não estou chutando. Eu posso dizer para vocês que seus filhos vão crescer e eles vão ter nojo da igreja. Nojo. E confesso a vocês, se eu tivesse sido criado num ambiente assim, até eu teria. Até eu teria. Por isso que a Bíblia diz, né? Não sejamos apenas o quê? Ouvintes, mas operoso praticante. E operoso praticante não é ser um fanático, não é ser um religioso, é ser cristão. E ser cristão é imitar a Deus, é imitar Jesus Cristo. Mas aquilo que vocês fazem dentro de casa não é imitar a Deus. Porque se vocês de fato estivessem imitando a Deus, os seus filhos não teriam tanto nojo da igreja. Então, às vezes, nós temos uma postura dentro de casa que nós falamos que é em nome de Deus, mas não é. O apóstolo Paulo está falando aqui de um ambiente doméstico. Mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É o ambiente da disciplina no Senhor. Veja, disciplina não é bater, não é surrar, não é espancar, não é colocar de castigo. Não é. Você me desculpa, mas não é. Sabe o que é disciplina? A palavra disciplina é treinar, é educar, é ensinar. Não é bater, não é surrar, não é colocar de castigo. Tem espaço para disciplina de vara? Lógico que tem. O castigo tem espaço? Tem. Só que tem pais que eles não conseguem enxergar a disciplina de outro modo. O problema é se você bater tanto numa criança, como diz Provérbios, ela acaba acostumando. E às vezes a disciplina de vara não surte mais efeito, porque você não tem diálogo. Nós temos que aprender a conversar. Nós temos que aprender a ensinar. Quem dera que Deus batesse na gente, né? Todas as vezes que a gente comete erros, né? Irmãos, Deus às vezes bate. E bate dolorido. Mas não são todas as vezes. Olha para a sua vida. Ele bateu em você todas as vezes que você errou? Não.
Mas eu garanto a você que todas as vezes que você errou, ele te ensinou. Ele te treinou. Isso é disciplina. Então, disciplina é educar. Disciplina é ensinar. Perceba que não é qualquer disciplina. Porque a palavra disciplina tem a ver com treinar uma criança, treinar um adolescente, treinar um jovem para a vida adulta. Esse é o sentido da palavra disciplina. Alguns pensam que disciplina tem a ver com imposição de crueldade. Não é. Não é isso que a Bíblia está falando, nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Se você vai para o ensinamento do Decálogo, da lei de Moisés, ele vai falar, ensina a criança, quando estiver andando com ela, quando ela se levantar, quando ela se deitar pelo caminho. Ensinar. Não é surrar, não é bater, não é colocar de castigo 6 meses. Assim sendo, essa disciplina que Paulo se refere no Senhor é um treinamento para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, preparando-os para a vida adulta, aqui ó, com valores e princípios cristãos. Não está falando de escravidão, de um ambiente hostil. Existem lares que é uma verdadeira inquisição. É uma caça às bruxas. É um ambiente de trevas em nome de Deus. É um ambiente ruim. E seu filho vai crescer num ambiente assim. Quando ele tiver idade, ele não vai querer nem saber de Deus. De quem foi a culpa? Você demonstrou um Deus deformado. Você não demonstrou um Deus bíblico. Então, irmãos, no processo de treinamento vai haver falhas por parte dos seus filhos. Eles vão errar, mesmo que você decida pegar o caminho da disciplina no Senhor. Eles vão falhar porque são pecadores. Por isso que Paulo falou também na admoestação do Senhor. A palavra admoestação é incentivo, é encorajamento. Os seus filhos vão precisar de uma palavra de apoio às vezes. Não é só puxão de orelhas. Você precisa de palavras de incentivo ou não? Você não precisa de ânimo de vez em quando? Ou paulada só? Não, às vezes você precisa de incentivo. Vamos lá de novo. Você vai conseguir, eu vou te ajudar. Eu não vou te punir, porque eu sei que é difícil. Eu vou te ajudar. Você consegue. Vamos lá, eu vou fazer com você. A demonstração, encorajamento, incentivo. Ele fala disciplina, que é treinamento, e ele fala a demonstração, que é incentivo, que é encorajamento. Os pais devem incentivar os seus filhos no que diz respeito à vida cristã. E o texto aborda isto. Seus filhos vão querer desistir. Talvez alguns deles já desistiram. Não é bater, não é ficar pregando nos ouvidos deles. Não, é incentivar eles. Você não sabe o que é incentivo? É incentivá-los. É encorajá-los a fazer o certo. É aplaudi-los quando eles acertarem. É comemorar, é celebrar nos seus acertos. Tem pais que não tem uma palavra de incentivo. Não tem um elogio. É só censura. Não, se eles estão falhando, você é responsável. Ele tem 100% de responsabilidade naquilo que ele falhou, mas você também tem 100% de responsabilidade na forma como você trata essa questão, né? Muito bem, então Paulo fala sobre a admoestação. O seu filho precisa de incentivo, né? E esse ambiente, irmãos, é um ambiente proposital, ele não acontece por acaso. Você tem que estar atento, você tem que perceber. Assim sendo, temos filhos que apresentam dificuldades no comportamento, mas temos pais que apresentam dificuldades no comportamento. Como a gente resolve isso?
Para concluir, nós precisamos compreender que assim como no lar, assim seria numa embarcação. A responsabilidade da embarcação sempre está nos ombros de quem? Do comandante, né? Numa viagem marítima, vai haver problemas com a tripulação? Vai. Vai haver problemas com os passageiros? Vão. Vai haver problemas com os marinheiros? Sem sombra de dúvidas. Mas de quem é a responsabilidade? Você diria, de todos. Você tem razão. De todos. Mas quem é o responsável pela embarcação? Só tem um. O comandante. Então o maior responsável pelos filhos são os pais. Então você precisa compreender que, mesmo escolhendo os melhores caminhos, usando as melhores ferramentas, usando a melhor abordagem, se você não preparar um ambiente do lar para que seja favorável, os pais vão falhar na criação dos seus filhos. Então eles precisarão observar, né, essa orientação de Paulo aqui. E vós, pais, primeira orientação, não provoqueis vossos filhos a ira. E a segunda observação que foi feita hoje é: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, espero de coração tê-los ajudado, ter contribuído com o crescimento de vocês. Espero que isso possa ajudá-los a ter uma perspectiva na criação dos seus filhos, né? Talvez você vai precisar pedir perdão a alguns deles, né? Talvez tomar cuidado a partir de agora, né? Como você vai lidar. Tenha esse ensinamento no seu coração, por isso que eu pedi para você memorizar, tá bom? Então memorize, entregue para mim, eu já vou mandar para vocês a provinha, tá? Serão 10 questões, eu vou pedir a vocês que respondam as 10 questões. Faça isso hoje, se possível. Pastor, não vou conseguir. Tudo bem, tá bom? Eu sou paciente também. Exijo bastante, mas eu sou paciente. Mas me entregue o mais breve possível, tá bom? Deus abençoe todos vocês, tá bom? Vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor Deus, quero apresentar ao Senhor minha gratidão por essa oportunidade. Continue, por favor, guardando os meus irmãos que são pais, mães. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor traga ao coração deles um grande incentivo, Pai. Que ainda há esperança. Inclusive a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade. Agradecemos por esse estudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, e até o próximo estudo. Deus abençoe.